Então, a gente hoje vai conversar sobre a biologia reprodutiva das plantas. Basicamente, a gente vai falar sobre polinização e algumas estratégias das plantas para o sucesso reprodutivo. Função das flores, né? A gente sabe desde a nossa aula de flor que flor é por onde a planta faz sexo. A reprodução sexual das plantas é feita através das flores, né? Lá tem as partes masculinas e femininas, mesmo que não seja na mesma flor, né? O mais comum é que os dois sejam na mesma flor, mesmo que não, é por ali que a planta vai fazer sua reprodução sexuada. Na maior parte das angiospermas, as flores são coloridas, possuem pétalas coloridas, perfume, etc. Tudo isso para atrair o polinizador. Mas a gente viu também na aula de flor que muitas flores não têm isso, né? Existem aquelas flores que são aclamídeas, não tem nem pétala nem sépala. Como que elas fazem a reprodução também, né? Então, tudo isso a gente vai conversar hoje. Relembrando a estrutura da flor, os verticilos reprodutivos, os verticilos protetores, o cálice, a corola, e o reprodutivo, o androceu e o gineceu, sempre nessa ordem. Então, o androceu aqui formado pelo conjunto dos estambres e o gineceu formado pelo conjunto dos carpelos, que em grande parte das flores é uma estrutura única, o que não quer dizer que é um carpelo só, quer dizer somente que os carpelos são unidos. Bom, e o que é o tal da polinização? Deixa eu voltar ao slide. A polinização é a transferência do pólen que é produzido na antera do estame, né? Como ele vai ser levado para o estigma, de preferência de uma outra flor. Tem planta que faz com ela mesma, mas a maior parte quer fazer cruzado. Então, a transferência do pólen do estame até chegar no estigma é a polinização. A transferência do pólen da antera, né, produzido na antera, até chegar no estigma da outra flor. Como é esse processo, esse caminho, a gente chama de polinização. O que eu quero que vocês saiam hoje, tendo pelo menos uma ideia, né, porque ninguém sabe com certeza, é olhar para a flor e imaginar como é que ocorre a polinização dela a partir das características florais. Então, as flores possuem padrões. Esse padrão que eu mostrei para vocês agora, de pétalas coloridas, etc., dá uma ideia de ser através de um meio biótico. O transporte do pólen vai ser feito de forma biótica, que é inseto ou outros animais. Inseto principalmente, né? Mas a gente tem mamífero, ave, até répteis e anfíbios podem fazer polinização ocasional. Ou outros tipos de flores, né? Como aquelas flores aclamídeas, flores que a gente chama de inconspícua, flores sem graça, provavelmente por meio abiótico. Isso a gente vai começar a ver hoje. Por meio biótico, o pólen é selecionado, né? Então ele vai, o bichinho pousa ou passa pela flor, o pólen gruda nele, ele carrega esse pólen para outra flor. Então, tem desperdício? Tem, mas pelo menos vai setorizado, né? Nesse voo, algumas coisas se perdem. Agora, o abiótico é aleatoriamente. Qual o meio abiótico? O mais comum é o vento, né, que leva o pólen até chegar à parte feminina. Então, nesse momento, há um certo desperdício aí. E até mesmo água. Eu vou mostrar alguns exemplos de plantas que são polinizadas pela água. Bom, polinização anemófila. Polinização anemófila é a polinização pelo vento. Então, eu vou mostrar aqui algumas flores para vocês. Planta que é polinizada pelo vento, normalmente são plantas de pequeno porte. Raramente árvores, dentro das angiospermas, raramente árvores são polinizadas. Professor, uma das primeiras, a polinização inicial das plantas era através do vento, né? Aí houve lá uma evolução, se eu não estou enganado, e começou a inserir animais. No caso, assim, não é tão simples assim, mas é mais ou menos assim mesmo. Por exemplo, as gimnospermas, são os pinheiros, né, são polinizados pelo vento. E até porque a evolução dessas plantas com os animais coexistiram, né? Eu não sei direito, mas acho que 200 milhões de anos atrás começaram a surgir as plantas terrestres. Então, as primeiras... Era porque, tipo assim, houve um período muito seco que nem ventava e acabou que
não tinha como essas plantas se polinizarem, se eu não estou enganado. Não. Acho que era tipo isso. Não. Foi coevolução. Ao mesmo tempo que as plantas surgiam na Terra, artrópodes vinham para a Terra também, começaram a surgir os insetos. A quantidade de recursos é outra. A história é muito mais complexa do que ser seco e não ventar, não, tá? Que o vento ventava, sim. Tá bom? Então, vamos olhar aqui para as características da planta. Então, aqui eu tenho, essa é uma árvore, uma angiosperma, árvore que faz polinização anemófila. Ela é uma planta dioica, ela tem uma planta que produz só as flores femininas, que é essa aqui da esquerda, e essa aqui produz só flores masculinas. As flores são bem estranhas, né? Aqui são várias flores, o que a gente vê basicamente são só os estames pendurados, e aqui os estiletes e os estigmas. É mais comum a gente encontrar planta anemófila em plantas de pequeno porte, as angiospermas, por exemplo, capim. A Poácea, a família Poácea, que é a família do capim, não é a maior família do mundo em número de espécies, mas é a mais abundante no planeta, né? E ela é uma planta anemófila. E é uma planta bem evoluída, digamos assim, que surgiu não tão antiga, né? Ela surgiu mais recente na Terra do que as gimnospermas, por exemplo. O que essas plantas possuem? Flores sem graça, flores chamadas de flores inconspícuas. Outra coisa que essas flores de planta anemófila possuem, ou melhor, não possui, ela não vai produzir néctar, pétala colorida, perfume, né? Já que o vento vai passar ali, ela não precisa atrair o vento para passar ali pelas suas flores. Outra coisa, a gente viu na aula de flor e também acredito que vocês tenham visto muito nas atividades pelos desenhos, o que não era esquema dos livros, os desenhos que eu vi, às vezes a estrutura reprodutiva está escondida lá dentro da flor, né? Então, uma planta anemófila, que o vento é que leva o pólen, então não é muito provável que essas partes reprodutivas sejam escondidas. As partes reprodutivas têm que estar expostas, né, para as correntes de ar, como a gente está vendo aqui nessas imagens. Outra coisa, as anteras normalmente são bem grandes em comparação ao tamanho da flor. A parte feminina, os estigmas, são normalmente plumosos. Lembra? Estigma pontinha do gineceu, né? Aquela pontinha, o estigma. Normalmente são plumosos. Por quê? Para aumentar a probabilidade desse grão de pólen cair ali. O grão de pólen pode cair em qualquer lugar. A probabilidade dele ir para qualquer lugar, menos para a parte feminina, é muito grande. E planta anemófila também produz uma quantidade muito maior de pólen do que uma planta polinizada por animais. Então, a planta vai gastar muito mais produzindo pólen, porque o desperdício do pólen é muito grande. O que não quer dizer que seja melhor ou pior do que a polinização por animais, não. Como eu falei, o capim, gramínea, família Poácea, pode não ser a mais diversa no número de espécies, mas é a mais abundante no planeta. Já li estimativas que 1/4 do planeta é coberto de gramíneas. Para ver o sucesso dessa planta, é uma planta anemófila. Oi. E quando a planta é a clamídia, aí a flor é a clamídia, aí tipo, como é que ocorre esse tipo de dispersão? Não é dispersão, é polinização. Polinização. A gente chama de dispersão o processo depois, que fecundou, gerou a semente, fruto, né? Aí o fruto vai ser disperso, a semente vai ser dispersa. Como é que ocorre na aclamídia? Pelo vento. Pelo fruto? O vento, é isso que eu estou falando, o vento vai passar aqui. A planta não precisa ter pétala, nem sépala colorida, porque o vento vai passar ali, não é verdade? Uhum. Então o vento passa e leva o pólen. Beleza? E o pólen vai ser levado aleatoriamente pelo vento, por isso que o gineceu, o estigma tem que ser bem mais desenvolvido. Eu brinco que a parte feminina das plantas anemófilas tem que ser bem anos 80, bem cabeluda, para poder aumentar a probabilidade desse grão de pólen chegar ali. Bom, agora sobre o pólen. Planta anemófila normalmente tem um pólen pequeno, leve e liso. Agora, pequeno é relativo, né? Qualquer pólen, para mim, é pequeno. Mas até 40 micrômetros é considerado um pólen de tamanho pequeno. Eu vou mostrar uns slides ali onde a gente vai comparar pólens de plantas
De várias plantas, é uma placa com um monte de pólen, a gente vai falar sobre ela, tá bom? A equisina, a camada externa do grão de pólen de uma planta anemófila, ela é pouco esculturada, ela não vai ter aqueles retículos, aqueles espinhos que a equisina de uma planta polinizada por animais tem. Então, vai ser lisa. E a ausência de cobertura lipídica, porque existem animais que utilizam o pólen como alimento, né? Então, o pólen alimento tem que ter alguma coisa nutritiva ali para ele, como as coberturas lipídicas de muita planta que tem pólen que serve de alimento para os animais. Outro exemplo de planta anemófila aqui, o milho, né? Tá certo, é um cultivar, mas você tem uma planta monóica, é bom a gente rever esses termos. Então, no mesmo indivíduo, você tem flores masculinas, né, que ficam no topo, e a inflorescência feminina, que fica ali nas axilas das folhas. Bom, polinização hidrófila, polinização pela água. Esse é o tipo mais raro de polinização, mas algumas plantas possuem essa estratégia que eu vou explicar agora para vocês. Aqui são duas plantas, dois esquemas de duas plantas diferentes, mas com a mesma estratégia. Então, essas duas espécies são espécies dioicas, então tem um indivíduo que só produz flor masculina e um indivíduo que só produz flor feminina. O indivíduo masculino produz uma inflorescência que ela é submersa e a planta feminina produz suas flores que são flutuantes. Então, a flor vai lá para a superfície e abre lá em cima na superfície. Mas a inflorescência masculina fica na parte de baixo. Mesma coisa aqui. Então, a feminina na superfície e a masculina embaixo. Quando a inflorescência, ela se abre ainda embaixo da água, ela é submersa. Quando as flores estão em antese, quando as flores estão maduras, né, a inflorescência se abre e começa a liberar essas flores. Essas flores são chamadas de pollen boat. Pollen boat é um barco de pólen, um barquinho de pólen. Então, essa aqui é uma outra planta, a inflorescência masculina submersa começa a liberar os barquinhos de pólen, que nada mais é do que a flor masculina, com os estames aqui. A inflorescência feminina, como eu falei, ela tem a flor flutuante. Então, as flores da feminina, as flores são flutuantes. E o barquinho de pólen vai sendo levado pela correnteza e quando toca na parte feminina, ele deixa o pólen. Então, aqui, ó, a flor feminina flutuante e a flor masculina com os... na verdade, a inflorescência é submersa, né? As flores se desprenderam e foram boiando. Eles são levados pela correnteza, quando tocam a flor feminina, deixam o pólen. Então, essa é a polinização higrófila, ou hidrófila. Ok? Professor, onde é que eu faço para ver os temas do trabalho, hein? Desculpa. Deixa essas dúvidas de trabalho para o final da aula, tá bom? Porque a aula está sendo gravada, eu vou colocar para vocês, aí depois fica muito confuso para vocês acharem os temas. Mas o tema do seminário é em grupos. Você entra no CIGA, vê seus grupos lá. Depois eu mostro para vocês quando eu terminar a gravação, tá bom? Voltando aqui, não é porque a planta é aquática que ela vai fazer esse tipo de polinização, não. Tá? A maior parte das plantas aquáticas, as flores são emersas, elas botam as flores para fora e ocorre a polinização, e não dentro d'água. Então, são algumas plantas aquáticas que fazem esse tipo de polinização. Aqui mais exemplos, essa espécie aqui, ó, a flor feminina flutuante, bem pequenininha, e aqui os barquinhos de pólen, né, as flores masculinas que se desprenderam no fundo, são levados pela correnteza. Aqui embaixo outra espécie com a flor feminina, aqui em volta já vários barquinhos, ó. Essa aqui já foi polinizada, e aqui mais barquinhos de pólen da espécie que se desprenderam na inflorescência submersa. Mais exemplo, outras espécies, né, que fazem isso. Então aqui eu tenho a flor masculina, liberando aqui os barquinhos de pólen, aqui a flor feminina, e aqui o fruto já sendo gerado. Olhando para uma placa, isso é uma fotomicroscopia eletrônica de varredura, mostrando vários pólens, foi uma placa que ficou exposta ao tempo. Então, aqui eu tenho pólens de diversos tipos. Esses menorzinhos, que são lisos, provavelmente são de plantas anemófilas. Esses maiores, com a equisina ornamentada,
que já é pólen de planta polinizada pelo vento. Esses grãos de pólen aqui é como um carrapicho para uma abelha, por exemplo. Bom, então, me adiantei, já falei o texto que estava aí, certo? E polinização zoófila, que é a coisa mais fantástica dentro das angiospermas, que ocorreu desde aquela época da evolução, né, do inseto-planta, até chegar ao cúmulo de exemplos que eu vou dar para vocês hoje, dessa interação inseto-planta. Então, os insetos são os principais, mas tem planta que depende de mamífero, como eu disse no início da aula. Ocasionalmente, até répteis e anfíbios podem carregar pólen e fazer polinização. Então, a gente vai ver as principais síndromes de polinização. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é que tem que saber que nem todo bicho que está pousando na flor é um polinizador. O polinizador é aquele cara que chega na flor e carrega o pólen daquela planta. Agora, tem animais que não carregam o pólen, são chamados de pilhadores. Então, por exemplo, olha para esse inseto, ele está perfurando aqui a parte externa da flor e está pegando néctar do lado de fora, não está entrando em contato, nem com o seu, nem com o gineceu, que é um pilhador, está roubando néctar. Não é um polinizador. Essa outra abelha aqui, eu não sei o que ela está fazendo, mas provavelmente também já fez um furo aqui na pétala, está pegando algum recurso floral da planta, e não está entrando em contato, já que a flor é tubular, tá vendo? E a parte reprodutiva está por dentro. Também um pilhador. Olha esse beija-flor, o que ele fez? Ele fez um furo na pétala, está sugando o néctar pelo lado de fora. Também está pilhando. Essa outra abelhinha aqui está por fora na sépala. Essa xiloca, mamangá, ela está aqui, fez um furo entre o cálice e a corola e está pegando néctar daqui. A mesma coisa essa outra abelha aqui que fez um furo na parte externa aqui da pétala e também está entrando em contato lá, está sugando o néctar, mas não é polinizador. Então, isso é importante quando a gente vai fazer coleta de material científico, vai ter uma aula que eu vou ensinar isso para vocês, o que a gente anota. Uma informação importante é quem está visitando a flor, porque quem vai olhar a planta depois no herbário não tem essa informação, então eu acho muito legal colocar visitado por borboleta, visitado por abelha, mas eu não digo polinizado por borboleta, polinizado por beija-flor, o que eu coloco é só o visitante floral, então ela é visitado por abelhas, visitado por borboleta. Se no momento da coleta você encontrou esses animais visitando. Bom, a primeira síndrome aí, melitofilia. Melitofilia é a polinização por abelhas. A abelha é o grupo o grupo maior, mais complexo de insetos polinizadores, né? Até pela diversidade de espécies de abelhas e pela diversidade de planta que as abelhas visitam. Então, é o grupo mais importante aí. É claro que quando eu falo mais importante, assim, então vamos acabar com as borboletas, com os besouros, os morcegos. Não, ela é muito importante por essa diversidade de plantas que as abelhas visitam, né? As diversas espécies de abelhas e as diversas espécies de plantas. Mas é claro que uma planta que é polinizada por borboleta vai ficar muito triste se não tiver mais borboleta. O que eu quero, a partir de agora, é que vocês entendam as características da flor e por que o bicho vai para lá. E outra coisa, o bicho vai para lá, não vai porque é bonzinho. O animal não faz polinização porque ele acorda de manhã, que delícia, eu vou fazer polinização. Ele vai porque tem alguma coisa que interessa a ele lá. Ou ele é enganado, ele pode ser enganado. A planta é safada, ela pode enganar ele. Mas ele vai por algum recurso que tem lá. Isso a gente chama de recompensa floral, que é o que o bichinho vai lá buscar na flor. E acaba fazendo a polinização, tá? A abelha, em grande parte, né, principalmente, ela vai utilizar o néctar e o pólen, que são talvez os recursos florais mais conhecidos aí. A gente vai ver daqui a pouco outros recursos, mas néctar e pólen são os mais comuns e é o que a abelha utiliza, de um modo geral. A abelha enxerga cor amarelo e azul, além do ultravioleta, e não é atraída por vermelho. Então, você pegou uma flor vermelha e já fica assim, essa flor vermelha aí já não tem muita cara de ser flor de abelha, não. As flores possuem guia de néctar e plataforma de pouso. A gente falou, eu mostrei para vocês na aula de flor, guias de néctar às vezes são manchas, marcações, ou às vezes a nervura da pétala de cor diferente, que são indicativos do caminho do néctar. Então, muitas flores possuem isso, e as flores,
Abelha, a gente chama de flor-abelha, flor polinizada por abelha. A flor-abelha normalmente tem essa estrutura. E plataforma de pouso é porque a abelha passeia por dentro da flor. Então, ela entra na flor, ela pousa em cima. Então, às vezes, tem uma pétala diferente, onde a abelha pousa. Ou, às vezes, o conjunto de flores forma a plataforma. Nessa primeira imagem aqui, a abelha não está visitando uma flor, ela está visitando uma inflorescência. Então, vários, tá vendo? É um grupo de inflorescência. E o próprio conjunto das flores forma a plataforma de pouso ali para ela. Essa é a flor da forma que a gente enxerga. E assim é a forma que a abelha enxerga. Tá? Então, através do ultravioleta, é desse jeito que ela enxerga a flor, completamente diferente de como a gente enxerga. Não faço ideia de como descobriram isso, mas eu aprendi e estou contando para vocês. Aqui eu vou mostrar alguns grupos de abelha, Xilócopa, que é essa abelha mamangá. É abelha, muita gente aqui acha que é um besouro, mas não é besouro, é uma abelha. Tá vendo essa pétala aqui, ó? Essas linhas são os guias de néctar. Aqui também, apesar de ser mais claro, guias de néctar. É porque elas são abelhas solitárias que chamam. Mas algumas pessoas chamam de besouro. Mas não é besouro, é uma abelha, é uma abelhona mesmo. Essas abelhas xilócopas são conhecidas como trapliners. Trapliners é que ela faz uma trilha diária, isso é muito interessante para a diversidade genética da planta, né? Então ela vai visitando de planta em planta, faz um caminho diário, então ela visita várias plantas e nisso vai levando o pólen de uma planta para outra e de outra para uma, então isso é bem bacana. Alguns animais, beija-flor, já vi beija-flor ser muito territorialista, tem às vezes uma planta que está florescendo, o beija-flor toma conta daquela planta e fica só polinizando ela ali. Eu já vi beija-flores brigarem de cair no chão. Eu morei um tempo no Espírito Santo, eu trabalhei num projeto lá, na cidade de Santa Teresa, que é uma cidade conhecida pelos beija-flores, realmente eram muitos beija-flores. E eu já vi campo beija-flor brigar mesmo por conta de uma árvore. Então, isso é mais interessante geneticamente que o bicho vai fazendo a trilha diária, tá? Xilócopa, as fêmeas coletam pólen por vibração. Então, às vezes, você está embaixo de uma árvore, escuta o bichinho vibrando, né, fazendo zzz, zzz. Quando ela está fazendo isso, é para poder pegar o pólen. Pode depois olhar para essa flor. Lembra da aula de androceu que eu falei que existe um tipo de abertura chamada poricida? A antera poricida, normalmente, ela libera o pólen, só é expulso através de vibração. Então, por isso que a abelha, quando chega na flor, ela faz aquele barulhinho, zzz, zzz. Está vibrando para poder pegar expulsar esse pólen de dentro da antera, tá? que é liberado através do pólen. Euglossínia é um outro grupo de abelhas, umas abelhas que eu acho as mais bonitas, que elas são cintilantes. Lembre desse grupo, que lá no final eu vou mostrar um vídeo sobre um tipo de estratégia de uma planta, que é essa abelha que vai visitar. Euglossínia é uma outra abelha, né? O que ela tem de interessante? Também são trapliners. Eu li que podem fazer trilha de até 20 quilômetros. Eu não sei quem foi seguindo essa abelha até descobrir que ela fazia 20 quilômetros. Mas, da mesma forma, eu acreditei, estou contando para vocês. Então, elas fazem as trilhas diárias. Os machos vão atrás das flores perfume. Então, uma outra recompensa floral pode ser o perfume. Então, os machos de algumas espécies de vespa e de abelha, eles procuram essas flores que têm perfume para se esfregar, para poder ficar cheiroso e atrair a fêmea. Aqui mais exemplos, né, dessas euglossíneas, essas abelhas bem interessantes aí. Aqui outros grupos de abelhas para vocês olharem, algumas muito comuns no Brasil. Essas abelhas aqui de maior porte, né, centres, bombos e apis. E as de menor porte, a trigona, melípona e plebeia. Plebeia e melípona são abelhas comuns, nativas aqui na Caatinga. Trigona, aqui eu vejo pouco, assim, no Sudeste a gente tinha muito. Eu não podia ver uma lata de lixo que tinha uma abelha dessa querendo entrar no refrigerante, embolando no cabelo de alguém. Não tem ferrão, tá? Algumas abelhas procuram flores que secretam óleo. Então, uma outra recompensa floral aí é o óleo.
Essa planta, ela tem nas sépalas duas glândulas, a abelha se debruça aqui e fica roçando as patinhas traseiras nesse óleo, e esse óleo ajuda com que ela faça a massinha de pólen para poder levar para o ninho. Então, na coleta de pólen, ela já tem os pelinhos específicos para isso, mas um óleo ajuda a grudar ali. Então, esse óleo é um outro tipo de recompensa floral. Aqui temos mais recompensas diferentes. Então, aqui eu tenho perfume. Então, isso aqui é uma vespa se esfregando numa flor perfume, a flor que produz esse perfume, para ela ficar cheirosa, para a fêmea. Aqui do lado temos cera e resina. Então, cera e resina são recompensas florais que o inseto captura na flor, né? Ela coleta na flor para poder construir os ninhos. E essa planta aqui, ela não produz uma recompensa, digamos assim, energética, ou para a construção de ninhos. Essa aqui produz, ela reproduz a estrutura de uma abelha fêmea e ela tem um cheiro que atrai os machos fortemente, muito semelhante ao da fêmea, né, o feromônio da fêmea, e os animais vêm para cá tentar copular com a orquídea. Então, eles vêm para cá tentar copular. Eu vou mostrar mais exemplos disso para frente, inclusive um videozinho mostrando como isso acontece. Então, não sei se a recompensa... Essa aqui é meio que a boneca inflável dos zangões. Aqui, olhem para essa imagem aqui. Ó, esse aqui é um zangão tentando copular com aquela mesma orquídea que eu mostrei no slide anterior. Tá vendo? Esse aqui. Então, aqui ele tentando copular. Orquídea possui a estrutura do androceu e gineceu unida, fusionada numa estrutura chamada coluna. Então, quando ele vem para cá, se ele já tiver com a polínia e a planta estiver receptiva na parte feminina, ele vai deixar o pólen aqui dessa polínia, ou ele vai pegar a polínia com as anteras que vão estar mais aqui para cima. Nesse caso, ele já está com a polínia grudada nele. Bom, vamos lá. Esse termo que está aí no slide, polifílico, oligofílico e monofílico, ele é praticamente autoexplicativo. Uma flor polifílica, poli quer dizer muito, né? Oligo quer dizer pouco, e mono quer dizer um. E filo quer dizer amigo. Então, uma flor polifílica é uma flor com poucos amigos. Com muitos amigos. Uma flor oligofílica é uma flor com poucos amigos. E uma flor monofílica é uma flor com um único amigo. É claro que a gente está falando da biologia reprodutiva, eu estou dizendo que a planta polifílica, muitos amigos, é aquela que é polinizada por uma gama de animais diferentes. Então, ela está lá, normalmente, a flor está totalmente aberta e visita quem quiser. Então, são flores polifílicas. A flor oligofílica, ela já vai ter alguma estrutura que vai selecionar um pouco. Alguns animais conseguem visitar a flor, consegue fazer a polinização, mas ela já é mais seletiva. E a monofílica tem somente um único polinizador. Monofílico é um pouco mais complicado. Espécies monofílicas dependem 100% do seu agente polinizador. Se acontece alguma coisa, por exemplo, essa abelha que poliniza essa orquídea, surge alguma doença, a espécie de abelha, essa espécie entra em declínio, a planta não consegue mais fazer sua reprodução sexuada, né? Mas se está aí até hoje, está funcionando. E quando não dá certo, a tendência evolutiva é desaparecer. Ok? Mais uma abelhinha aí. Então, essa é uma vespa, e essa é uma outra orquídea que faz aquela mesma estratégia. Ela produz o cheiro da fêmea, ela tem essa pétala modificada chamada de labelo, que toda orquídea possui. Um labelo bem estranho, que lembra o corpo da vespa fêmea. E o macho fica tentando copular com ela. Na verdade, para eu falar dessa planta, eu tenho que explicar um pouquinho como surge, como é que é o início dessa vida dessa vespa. Uma vespa que está querendo botar um ovo, ela captura um inseto, normalmente uma aranha, e bota esse ovo dentro da aranha, e enterra. Essa aranha continua viva ali e servindo de alimento para essa larva dessa vespa. Ela vai sendo comida viva. E depois que a larva chega a certa etapa aí da metamorfose, ela sai do solo,
ainda não completa, sem asa, e procura algum pendão, algum capim, alguma coisa para ela ficar no alto, onde ela libera o cheiro e o macho captura ela e leva ela. Tá? Ele copula em pleno ar, porque o feromônio atrai vários machos e, se ele der mole, na hora que ele pega a fêmea, o outro vem, forma uma bola de inseto. A vibração desses animais é tão intensa que a temperatura sobe muito e pode matar a fêmea, inclusive outras vespas ali, mas com ele esse bacanal vespeiro. Então, a orquídea utiliza disso, o cheiro dessa vespa fêmea e a estrutura do labelo que lembra um pouco da vespa. Para a vespa macho, ela está achando que é fêmea, que ela tem que capturar e levar em pleno voo. Então, ele fica tentando capturar. No labelo tem uma articulação aqui, que eu vou mostrar no vídeo para vocês, que faz com que esse animal fique tentando capturar e vai tombando para frente. É uma estrutura delicada, mas resistente, que você vai ver que ele vai forçando. As pétalas e sépalas dessa flor estão para trás, a gente chama de pétalas reflexas, são curvadas para trás. E aqui está a coluna, aquela união do androceu com o gineceu. Né? Nas orquídeas, se você fizer a fórmula floral, vai ter um colchete unindo o A e o G, porque os dois são unidos ali. As anteras estão aqui, essa parte mais gordinha, o ovário, e o estigma, que tem uma colinha, fica por aqui. Então, se o animal veio sem nada, sem polínia, né, e a planta estiver liberando a sua polínia, as orquídeas não produzem o pólen pulverulento, elas produzem um pacotinho de grão de pólen, que chama polínia. Ela vai curvar aqui e vai... Quando passar por aqui, tem um gatilho que engata, cola a polínia, esse pacote de grão de pólen, cola esse pacote no dorso dele. Então, nisso, ele acaba passando aqui e grudando a polínia. Com a parte feminina receptiva, para quando ele passar com essa polínia, deixar o pólen na parte feminina e ocorrer a polinização. Então, como eu falei, ele tem que tirar ela dali, porque acaba juntando vários machos. Cantarofilia é a polinização por besouro. Besouro não é um inseto assim grande, reconhecido como polinizador, porém algumas plantas são exclusivamente polinizadas por besouros, não muitos. Besouro também visitam flores que são polifílicas, né? Então aquela flor que é visitada por vários animais, besouro também visita. O besouro, ele normalmente visita a flor à noite, então as flores têm odor forte e cores claras. E o besouro, às vezes a pétala, quando a planta tem pedra, eu vou mostrar umas que não são às vezes carnosas, porque ele vai lá e come tecido da flor, ele chega na flor para comer a flor, ele come a pétala, ele come tudo. Mas nisso ele está se sujando com pólen, a estratégia da planta é fazer isso mesmo. Aqui exemplos de plantas polinizadas por besouro, aqui esse filodendro, isso aqui é uma bráctea chamada espata, a gente viu na aula de flor, falei dessa bráctea, e a inflorescência aqui no centro, ela é uma planta monóica, nessa inflorescência tem uma parte que produz flores masculinas, uma parte que produz flores femininas, elas não abrem ao mesmo tempo, então o bicho está numa flor onde libera as flores masculinas, estão liberando pólen, e quando ele sai dessa flor e procura uma outra, como abrigo, que normalmente é o que ele usa aqui, ele acaba indo com o corpo cheio de pólen e levando para uma flor, para uma inflorescência dessa que esteja no estágio com as flores femininas abertas. A mesma coisa aqui com a Vitória regia, as ninféias, essas plantas são hermafroditas, porém, num dia ela produz somente flores, é uma flor só. Então, num dia os estames se abrem, no outro dia o gineceu se abre. Da mesma forma, o besouro vai tá numa flor, por exemplo, que está com os estames abertos, fica ali comendo pólen, ele come pólen também, felizão ali nessa festa, e depois ele sai, quando vai levando o pólen, e vai parar numa flor que esteja no estágio feminino, onde o pólen já foi liberado e o gineceu está receptivo. Cantarofilia, polinização por besouro. Polinização por mosca, né, díptero, chama-se sapromiofilia. Sapromiofilia. Mosca não vai para a flor atrás de recurso floral.
Então, ela não vai lá para comer a flor, não vai lá para pegar pólen, não vai lá para pegar néctar. Ela normalmente vai para a flor enganada, ela vai para a flor achando que é um lugar para ela botar seus ovos. Então, normalmente, flor polinizada por mosca são flores que têm cheiro ruim. Então, são fedorentas, e a mosca acha que é um lugar para botar o ovo. E nisso entra em contato com a estrutura reprodutiva e faz a polinização. Essa planta aqui chama-se Sterculia fétida. Ela é uma planta, como o nome já diz, né, Sterculia fétida é uma planta bem fedorenta quando está florescendo. Ela é uma planta comum até no Brasil, utilizada como planta ornamental. E eu não sei como que gostam dessa planta como planta ornamental. Ela até é exótica, quando está frutificando, tem um fruto muito bonito. Mas a flor não é tão vistosa e fede. A mistura de... Sabe quando lá na UFES a pessoa está trabalhando, tirando o mato, passa aquelas máquinas, fica aquele odor de capim no ar? Imagina que estourou uma fossa junto. É essa planta aí. Outra coisa que dá para reparar na flor que é polinizada por mosca é a textura, a coloração da pétala, que é uma coisa de carne, né? Então, são plantas aqui de famílias completamente diferentes, porém, você repara aqui, ó, as texturas das flores são bem parecidas. Vou mostrar mais flores para vocês. Então, você vê. Essa planta aqui chama Stapelia, todo mundo acha que é um cacto, eu vejo direto, muita gente tem essa planta aqui em Mossoró, pelo menos desse gênero, né, que são diversas espécies, é uma planta ornamental conhecida. A estrutura do corpo dela é um cladódio, né, que é um caule suculento, fotossintetizante sem folha, porém, não é cacto, viu? É de uma outra família chamada Apocynaceae. Deixa eu pensar numa Apocynaceae famosa aqui. Para quem conhece a mangaba, mangaba é uma planta da família Apocynaceae. Polinização por borboleta chama-se psicofilia. Isso aqui é um quadrinho que uma vez uma professora passou para mim, eu achei bem interessante, que ela mostra como é a vida da borboleta e do lado como é a flor borboleta, né? A flor que é polinizada por borboleta. Então, olhando as características. A borboleta tem vida diurna, então ela abre durante o dia. A flor vai abrir durante o dia. O olfato da borboleta é pouco desenvolvido, então essa planta não vai ter odor forte, não vai ser muito odorífera. A visão da borboleta já é desenvolvida, então a flor tem cores vivas, inclusive o vermelho, que é o que não atrai as abelhas, né? Tá? Não preciso, não vou dar todos os detalhes aqui, mas esse quadrinho tá para vocês já lá, caso vocês tenham alguma dúvida. E outra coisa, em prova não cai nada que eu não falei, tá? Fica a dica. Só cai o que eu falei. Até porque eu provo com o vídeo, tá aqui. Bom, mais exemplos aí de borboletas, né? Agora, flores cara assim, que é a cara da borboleta, eu nem me preocupo muito com a cor, eu vejo essa estrutura aqui, uma flor tubular com um tubo extremamente estreito. Não é qualquer animal que consegue ter acesso ao néctar. O néctar normalmente é produzido no receptáculo floral. Existem nectários extras florais, né? Mas na maior parte, mais comum, é o nectário, ele fica lá no receptáculo floral. Normalmente tem um disco nectarífero em volta do gineceu, então ele é produzido lá dentro da flor. Não é qualquer animal que vai ter acesso. A borboleta, por ter essa falsa probóscide, ela consegue ter acesso. Então, você viu essa flor tubular, com uma abertura muito estreita, isso é a cara do flor beija-flor. Polinização por mariposa chama-se falenofilia. Também pode ser chamada de esfingofilia, porque os esfingídeos é um grupo de mariposas. Tá? Então, mariposa, diferente da borboleta, tem vida noturna, então a flor abre durante a noite. Flores noturnas, de um modo geral, são claras, né? São brancas ou com cores pálidas, para poder ter um mínimo de contraste aí com a escuridão da noite. Mariposa, aquelas anteninhas que ela tem, né, elas recebem partículas de cheiro, então ao contrário da borboleta, que tem a visão desenvolvida, a mariposa tem um olfato desenvolvido. Então, as flores mariposas, além de abrir à noite, serem brancas, né, ou de cor pálida,
Elas são muito odoríferas para atrair essas mariposas. Muitas possuem calcar. Calcar é uma estrutura, uma pétala modificada. Daqui a pouco vai ter um esquema, eu mostro de novo. Essa planta ela tem uma pétala aqui atrás que serve para guardar néctar. Então, a pétala modificada que o néctar vai sendo acumulado aqui. A mariposa, tá vendo? Tem um livão aqui, uma probóscide, eu não sei se o nome correto é esse, os entomologistas me perdoem, mas então chama de uma falsa probóscide. A trombinha que ela coloca aqui e consegue sugar o néctar, tá? Muitas coisas são tubulares também, exatamente porque ela vai conseguir colocar isso lá. Não sei se vocês já viram algum beija-flor visitando flor de noite. Eu uma vez achava que era beija-flor, porque essas mariposas aqui das imagens, elas voam igual um beija-flor, só que de noite, né? Então, você pegar uma planta que está florescendo à noite, tiver essa coisa que de longe você acha que é um beija-flor, pode ter certeza que não é uma mariposa dessa. Ela voa exatamente como um beija-flor, bate a asa extremamente rápido. Não é essa mariposa que fica dando porrada na lâmpada, não. Ela voa, bate a asa muito rápido, igual o beija-flor, ela vai numa flor, sai, visita outra flor, volta, visita outra flor. Lembra muito um beija-flor de longe. Ornitofilia é a polinização por aves. Aqui no continente americano, nós temos o beija-flor, que é o principal... Eita, peraí. Que é o principal... a principal ave que faz a polinização de muitas espécies de plantas, né? Muito importante. Quando pensa em polinizador, vem logo abelha e beija-flor na cabeça. Mas outras aves também fazem a polinização. O beija-flor, pessoal, um bicho que tem um gasto energético muito grande, ele bate asa muito rápido, já é um vertebrado, então ele precisa de muito mais flores e muito mais néctar do que um inseto. Então a flor que é polinizada por beija-flor normalmente produz uma quantidade razoável de néctar que o bicho precisa. Beija-flor é atraído por vermelho, não é atraído por azul. Só que eu acho que esse da imagem ele era daltônico. Vamos olhar aqui outras aves, tá? Que fazem polinização também. O beija-flor faz em pleno voo, mas algumas aves elas pousam, tá? Então ela tem a inflorescência aqui, tem um puleiro ali para o bicho poder se fixar enquanto está visitando as flores. Agora aqui eu tenho flores que são cara de flor beija-flor. Como eu falei para vocês no início da aula, a gente pode ter uma noção pela característica da flor. Existem flores polifíticas que a gente não vai ter muita noção. Mas existem flores que são a cara. Igual eu falei ali da borboleta com tubo fininho. Flores tubulares. Com essa estrutura, né, os estames um pouco externos aqui para sujar aqui a cabeça dele. Essa flor é uma flor que é cara de flor beija-flor, além do vermelho, que é o que eles são atraídos, né? As plantas, de um modo geral, têm alguma estrutura, tem algum mecanismo para evitar a autopolinização. É claro que existem várias espécies que fazem a autopolinização, mas muitas evitam. E uma das mais comuns é a divisão temporal. Então, existem plantas que produzem... primeiro, os estames ficam maduros, né? Primeiro, ela libera o pólen, só depois o gineceu fica receptivo. Isso é que acontece com essa flor aqui. Então, ele está visitando essa flor, nesse momento, o pólen que está sendo liberado. O gineceu está aqui, ó, estilete, o estigma está aqui para trás. Não está receptivo. Depois esse estigma se abre. Então, quando ele vai enfiando a cabeça suja de pólen, que veio de uma outra flor, e o gineceu estiver receptivo, esse gineceu vai batendo ali na cabeça dele, vai limpando com o pólen que ele trouxe da outra flor. A mesma estratégia dessa outra planta aqui. Está vendo uma espécie de martelinho aqui onde eu estou circulando? Né? Então, isso aqui, quando ele enfia a cabeça ali, é uma outra espécie que esse martelinho vai batendo. Ele enfia o bico e o martelinho vai batendo na cabeça dele, limpando. Tem um exudato estigmático, tem uma espécie de secreção no estigma que ajuda a limpar a cabeça. Então, ele suja numa flor e limpa na outra. Suja na flor que está liberando pólen e limpa na flor que está receptiva com o estigma aberto.
Aqui mais exemplos de flores polinizadas por beija-flor, flores vermelhas, tubulares, ok? Polinização por morcego chama-se quiropterofilia. Então, pensa, o morcego também é um mamífero, ele precisa de um suporte energético maior. Ele é um animal noturno, então as flores abrem à noite. Ele é um animal capaz de sentir os odores muito bem. Então, a flor é odorífera, aquelas chamadas damas da noite, aquelas flores que se abrem, alguns cactos que se abrem à noite, são polinizados por morcego. Então, o odor vai a longas distâncias e a quantidade de néctar também é grande. As flores podem apresentar uma certa profundidade, porque esses animais possuem uma língua bem grande. Fugindo à regra, essa aqui é uma planta polinizada por morcego e ela tem uma coloração maior, mas olha o tamanho da abertura para encaixar a cabeça do bicho. Os estames voltados para a parte superior, para sujar a ponta da cabeça dele com o pólen. No centro aqui o gineceu. Aqui é a língua do morcego, tá? Como o morcego é um mamífero, o bicho já é mais esperto, ele pode ir no tubo de ensaio, se ele souber que tem o que interessa para ele lá dentro. Aqui o morceguinho também, na verdade eu não sei nem se esse morcego é um morcego polinizador, mas ele é bem bonitinho e eu usava para dar aula num colégio, eu trabalhei no Rio de Janeiro, numa área rural lá, que a brincadeira das crianças era matar morcego. Eu não vou nem explicar a técnica, como é que o povo quer matar morcego, vai assistir esse negócio no YouTube. Mas, então, uma das coisas que o colégio fez de campanha com as crianças era para não matar os morcegos e mostrar a importância deles, né? Se eu mostrasse esse morcego aqui, eles iam querer matar mesmo, eu tinha que achar foto de morcegos mais fofinhos. Mas é uma grande sacanagem que fizeram com esse morcego aí. Provavelmente tem alguém segurando esse morcego atrás. O morcego vai na flor em pleno voo. Tá? Então aqui ele está, coitado, se espetando no cacto, pegaram a cara dele, esfregaram na flor para encher de pólen, mas de qualquer forma ficou bem didático, a carinha do morcego, bem bonitinho, cheio de pólen. Mais exemplos aí de flores que são polinizadas por morcegos e até mesmo rato. Como eu falei no início da aula, essas síndromes que eu estou falando são animais que realmente são polinizadores efetivos. Existem animais que passam pela flor, ocasionalmente podem carregar o pólen, podem fazer a polinização. Répteis e anfíbios assim. Por exemplo, pererecas que vivem dentro das bromélias, no alto das florestas amazônicas, às vezes ela só sai para se reproduzir e, nesse caminho, a planta floresce ali, principalmente as inflorescências as plantas que têm inflorescência dentro da bromélia. Então, ela entra em contato com as flores e acaba carregando pólen no corpo. Agora, essa espécie de planta aqui, ela se reproduz pelo rato mesmo. Né? Rato também pode passear por cima das plantas e carregar pólen, mas, nesse caso aqui, essa planta é polinizada exclusivamente por esse rato. Ela é uma planta do deserto e as plantas normalmente florescem para fora. Né? Ela forma uma moita, só que ela floresce para dentro. E os ratos que utilizam essa moita como abrigo fazem a polinização da planta. Mimetismo floral. Mimetismo floral é quando a planta engana o bicho. Então, a planta dá uma enganada ali, como o caso daquelas orquídeas que eu mostrei para vocês, que fingem ser a fêmea. Eu não sei se a gente pode chamar isso de um recurso floral, né? Vamos olhar aqui, eu acho que é um vídeo. Não, aqui é uma outra espécie de orquídea, essa associação, quase que não sai, essa associação do inseto com a flor. Né? Então, aqui é a estrutura da vespa, aqui é a estrutura da planta, da orquídea, da flor, e olha aqui como é que parece que foi feito um para o outro mesmo, né? Essa aqui é uma outra espécie, então aqui tem a planta, aqui a flor, e nessa terceira imagem é a flor com a abelha, o zangão em cima tentando copular ali. Né? Você vê que a estrutura do labelo dessa orquídea é muito semelhante, né? Sem falar, como eu disse, do cheiro, do feromônio, da química que ela produz, que é o que faz a abelha ser atraída. Às vezes, a abelha tenta tanto, gruda tanta polínia que ela pode acabar morrendo. E, às vezes, ela prefere, dependendo da espécie, prefere a flor do que a própria fêmea. E olfativo que essa planta produz nos machos.
Olha para essa outra planta aqui. Isso aqui também é um mimetismo floral. Essa é uma planta, uma clusia, é uma planta dioica. Dioica quer dizer que tem uma planta que só produz flor. Só produz flor masculina, e uma planta que só produz flor feminina. Aqui na primeira imagem temos as flores femininas e aqui as flores masculinas. A flor feminina tem um recurso floral, se eu não me engano, é resina ou cera que ela produz, e a abelha vai lá pegar para poder construir os ninhos. Já a flor masculina não produz recurso nenhum, não tem recompensa nenhuma para o bicho na flor masculina. Então, por que será que essa abelha vai para a flor masculina, já que lá não tem nada que interessa para ela? Ela vai enganada, ela vai de burra que ela é. Ela vem para a caixa, opa, vou pegar cera ou resina, vou pegar a recompensa floral. Chega aqui, anda e não acha recompensa nenhuma, mas nisso a besta vai carregar o pólen. Agora, né, na flor feminina tem a recompensa sim. Falar aqui das trap flowers. Trap flowers são flores armadilha. Então tem esse exemplo dessas orquídeas aí, The Bucket Orchid, nome feio, orquídea balde. Eu conheço ela como sapatinho de tamanco holandês. São plantas bem bonitinhas. E ela... É melhor mostrar o vídeo que vocês vão entender melhor do que a imagem. Mas são essas orquídeas aqui que lembram o tamanquinho holandês. Nesse vídeo, eu vou tentar descrever ele para vocês da melhor forma. Isso é uma orquídea abrindo uma orquídea armadilha, uma trap flower. Ela tem um perfume que algumas abelhas utilizam como flor perfume. Ela quer ficar cheirosa para atrair as fêmeas. Olha a abelha que a gente viu lá, aquela abelha cintilante, as euglossine, né, do gênero euglossine. Ela fala poeticamente aqui que pela missão central da vida, a abelha depende dessa orquídea, que é para fazer a sua reprodução. Então, a orquídea depende da abelha para se reproduzir, mas a abelha está atrás da orquídea para poder ficar cheiroso, para poder se reproduzir também. E essa orquídea, vocês viram pingando uma gotinha ali, é uma espécie de néctar viscoso que ela produz. E o labelo dela é modificado nesse balde. Então, essas gotinhas vão se acumulando no fundo e o animal cai ali e fica preso. Só que ela não é uma planta carnívora. Tá? Ela só quer enganar o bicho. O que está acontecendo? Ó, tá vendo? A gotinha caiu, ele fica lá tentando pegar perfume, se esfregando na flor, só que essa pétala é muito cerosa e faz com que ele caia. E agora ele ficou ali nesse fluido colando, né? Tem até alguns que morreram. Mas você sabe que abelha é essa daí? Euglossine, novamente, euglossine. Então ela está aqui passando, ela para sair da flor, a planta não quer prender ela ali, não é uma planta carnívora. Ela tem a saída para ela, tem até degrau para ela sair. Só que ela vai ter que sair por uma abertura muito estreita que tem nessa pétala e, obrigatoriamente, ela vai ter que passar pela coluna, onde vão estar as anteras, e ela, obrigatoriamente, tem que carregar as políneas. Essa planta produz só esses 2 sacos políneos que saem grudados no animal. Então, ela quer que o bicho que chegue ali tenha certeza que vai carregar. Pode levar até 1 hora para esse bicho sair daí. A armadilha é braba. Ó, mas aqui, ó, os 2 sacos polínicos da polínea já saem grudados nele. E ela ainda prende ele até com uma técnica para poder mantê-lo, para que ele segue, né? Se ele sair de lá todo encharcado ainda, ele pode não conseguir voar, e ela quer que ele voe. Então, essa dificuldade toda para sair faz com que nisso o animal se seque e saia podendo voar tranquilamente. Até ele ir para uma outra flor que esteja na parte feminina reprodutiva e caia na mesma armadilha. Cai lá dentro, tem a saída, só que ao invés de pegar a polínea, ele vai passar exatamente sobre o estigma e deixar centenas de milhares de pólen que estavam nesse saco polínico.
essa polinha. Bom, vou falar mais um pouquinho. A gente está falando sempre um animal, uma planta, um animal, uma planta, mas a gente tem que pensar o seguinte, a planta não depende, a não ser que seja monofílica, de um único inseto, mas o inseto não pode depender de uma única planta, porque o bicho tem que comer o ano todo, né? Então, um inseto que visita, for uma abelha, por exemplo, ela tem que visitar várias flores diferentes. E isso pode causar um certo problema, né? Porque está levando pólen de uma espécie para outra espécie e assim vai. São poucos estudos eu vi sobre isso, mas esse aqui eu achei muito interessante, que mostra esse animal visita 3 plantas diferentes que florescem ao mesmo tempo. Quando ele visita essa flor aqui, a posição dos estames faz com que suje só essa parte da cabeça aqui entre os olhos com o pólen. Quando ele visita essa outra planta, o pólen está na parte inferior e ele suja aqui o ventre dele com o pólen. Quando ele visita essa outra flor, então as 3 florescem ao mesmo tempo. Ele está visitando uma, está visitando a outra. Quando ele visita essa outra flor, só a ponta do bico suja com pólen devido à posição dos estames nessa espécie. Então, engraçado como é que a natureza fez setorizar o pólen em partes específicas. Então, a tendência é que ele leve o pólen dessa espécie para a espécie dela, o pólen dela para ela, então ele vai levar o pólen certinho. É claro, pode ter alguma mistura no meio. Qual é o problema disso? Muitas plantas têm mecanismos para não pegar o pólen da mesma espécie. Então, existem mecanismos pré-zigóticos, pós-zigóticos para isso. Mas causa um primeiro problema, é o seguinte, o estigma, que é a ponta da parte feminina, ele tem uma superfície limitada, né? Se encher de pólen de outra espécie, mesmo que não vá fazer fecundação, não vai gerar híbrido, nada disso, você tampa a superfície que era para chegar ao pólen da própria espécie. Então, a planta pode acabar não fazendo reprodução por conta do estigma estar cheio de pólen de uma espécie que não é da espécie dela. Então, essa setorização que aconteceu aí ao acaso da natureza é uma coisa bem interessante. Eu falei agora há pouco na flor da mariposa, falei sobre calcar, flor calcarada. Então, isso aqui é o calcar, uma pétala diferente aqui para guardar, que serve para guardar néctar. Aqui a gente vê um bichinho, acho que é um esfingídeo, e aqui a flor, né? Como é que um encaixa com o outro. Charles Darwin, quando passou por Madagascar, ele encontrou uma flor, ninguém sabia quem era o polinizador dessa flor, não era conhecido. A flor não dava fruto, mas ele sabia que tinha fruto, e mais ele falava que um dia ainda iam descobrir uma mariposa, um esfingídeo, sei lá como é que ele chamou, uma mariposa que fazia a polinização daquela espécie. Então, anos depois da morte dele, numa parte remota de Madagascar, encontraram mesmo a planta com o seu polinizador. Ele foi vidente? Não. Ele só estava percebendo, né? Teve a sacação ali de reparar a flor, reparar o animal, e já de olhar para a flor, imaginar, isso aí só pode ser polinizado. É branco, tem cheiro, tem calcar, é a planta polinizada por mariposa. Bom, então, daqui para frente eu vou falar na aula sexta-feira, tá bom? Então, relembrando para quem não estava no início da aula, não, vou melhor eu terminar logo a aula e a gente conversar sem gravação, né? Senão o vídeo fica muito longo para a gente colocar lá no YouTube. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente fica aqui conversando. Pronto.